Irmãos, vamos iniciar a reunião. Vamos abrir a palavra em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Verso 6. Capítulo 5, verso 6. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te damos graças por esta oportunidade, ó Pai. Uma oportunidade que nos foi concedida por causa da obra perfeita que teu Filho amado Jesus consumou lá na cruz. Onde, por um ato da tua graça, Senhor, o Senhor o entregou. E ele, em obediência à tua vontade, ó Pai, se entregou, sendo considerado ou feito maldito por causa dos nossos pecados. A maldição que era uma maldição destinada a nós, ele a assumiu, levando sobre si aquele madeiro, Senhor. O pecado que nos era imputado foi colocado sobre o nosso Senhor. E nós fomos batizados na sua obra, na sua morte, no seu corpo lá na cruz, para que pela sua morte nós experimentássemos a morte do nosso velho homem, e pela ressurreição concedida pelo teu poder, ó Pai, porque o Senhor o ressuscitou, nós também, pela tua graça, Senhor, ressuscitamos em novidade de vida. Senhor, esta novidade de vida diz que agora nós somos escravos do Senhor. Diz que agora somos servos do Senhor em amor. Somos filhos do Senhor. E como filhos amados de Deus, filhos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, nós nos assentamos aqui esta noite, Senhor, confiados de que o Teu Santo Espírito nos revele um pouco mais da pessoa e obra do Teu bendito Filho Jesus Cristo. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, quebranta os nossos corações pelo Teu falar, Senhor. Senhor, nos dá um verdadeiro arrependimento, para que nós possamos experimentar, Senhor, o frescor, a graça da plenitude do Senhor. Esta noite, a Tua palavra está em Tuas mãos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, iniciamos por esse texto de Cântico, capítulo 5, verso 6, porque ele traz o contexto que estávamos estudando sobre a experiência de Abraão, dentro daquele contexto de Gálatas, capítulo 6. Qual era o contexto de Gálatas, capítulo 6? A lei da semeadura, no que se refere ao que nós fazemos nesta vida, nós colhemos as consequências. O cristão, ele foi alcançado pelo Senhor, ele foi regenerado pelo Senhor, e isso então lhe permitiu a salvação instantânea do seu espírito. Então, o processo de regeneração, o processo de vivificação no nosso espírito, ele é instantâneo. Quando nós recebemos a Cristo,
quando nós nos arrependemos de uma vida sem o Senhor, a palavra diz que Ele vem habitar em nós. É o que está lá em João, né? Aquele que guarda a minha palavra, eu e o meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Então percebe, irmãos, que o dia que nós cremos no Senhor, nós o recebemos, Ele veio fazer em nós a sua habitação. Isto é algo instantâneo. Todas as vezes que nos depararmos com alguma mensagem que diz que não, precisamos crer e mais alguma coisa, tome cuidado com isso, porque a graça de Deus é perfeita e suficiente. E a palavra é muito clara quando diz que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. É interessante, eu estou acompanhando alguns estudos sobre Gálatas, e lá é dito assim, que Paulo exorta os irmãos da região da Galácia, uma exortação muito severa, no sentido de que os olhos dos irmãos de Gálatas, eles estavam sendo seduzidos, e o sentido original era enfeitiçados para uma outra coisa, né? Ele diz assim, Paulo, Gálatas, o que está acontecendo com vocês? Diante dos olhos, Cristo foi exposto como crucificado. Vocês estão passando da graça. Será que agora vocês estão se aperfeiçoando na carne? Tendo iniciado o trabalho do Espírito em vocês, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne? E qual que era o problema dos irmãos lá? A chamada lei, né? Então era como se o Senhor era digno de ser recebido, sim, mas tinha algo a mais para me justificar diante de Deus. Não apenas crer em Cristo, é Cristo mais alguma coisa. Essa situação também é registrada no livro de Atos, quando irmãos de Jerusalém descem de Jerusalém sem autorização dos irmãos da igreja de Jerusalém, descem até Antioquia e dizem assim, não, de fato, Jesus é o Senhor, Ele deve ser crido, mas vocês, irmãos aqui de Antioquia, vocês precisam também guardar a lei e os costumes. Então você percebe o que estava acontecendo ali? Estava sendo introduzida uma doutrina terrível, que teve que ser rapidamente combatida. Cristo mais alguma coisa. E todas as vezes, irmãos, que nós, no nosso dia a dia, agimos como se a nossa experiência cristã dependesse de Cristo e mais alguma coisa, nós estamos trilhando o caminho da religião. Por exemplo, vou colocar alguns exemplos simples que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes, algo acontece durante o dia, algo nos deixa aborrecido, e aí nós não achamos que devemos orar ao Senhor, porque algo está nos deixando triste, ou nos está deixando chateados, ou até mesmo irados. Então falamos assim, não, hoje eu não vou buscar o Senhor, eu não estou adequado para isso. É verdade? Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando, então é a graça de Deus e mais a minha adequação. A minha adequação é andar um dia sem brigar com ninguém, tratar bem a minha esposa, tratar bem os meus filhos, ir bem no meu trabalho. Então eu posso orar tranquilamente que Deus vai aceitar a minha oração em razão disso. Você percebe que essas coisas acontecem no nosso dia a dia? Nós estamos sempre tentando nos justificar perante o Senhor, ainda que indiretamente, né? Não, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me aceite. Eu preciso orar, senão Deus não me aceita. Eu preciso estudar a palavra, senão Deus não me aceita. Então, para mim estar adequado para que Deus me abençoe, eu também tenho que fazer a minha parte. Aí nós estamos percorrendo o caminho da religião. Porque era justamente isso que se tentou introduzir na igreja primitiva. Cristo mais alguma coisa. Cristo é a manifestação da graça de Deus, toda e suficiente.
Irmãos, um irmão diz, e com muito acerto, que a graça de Deus não está relacionada apenas aos nossos pecados. Você já parou para considerar isso? Porque a gente sempre acha assim, não, a graça de Deus é Deus fazendo algo por alguém que não merece. Então a graça de Deus vai vir, vai me socorrer e vai resolver as questões relacionadas a pecado, aos meus erros, às minhas falhas. Então eu preciso da graça de Deus em razão disso. Mas a graça de Deus seria necessária ainda que Adão não tivesse desobedecido a palavra e comido do fruto da árvore, né? E aí alguns exemplos aqui são importantes. Paulo fala, se eu não me engano, para a igreja em Corinto, que ele passou por uma tribulação tal na Ásia, que ele chegou a se desesperar da própria vida. Mas a graça de Deus prevaleceu naquela situação. Ora, Paulo estava em algum pecado? Eu pergunto. Ele havia pecado? Não. Ele estava na Ásia pregando o Evangelho. E ele passou por uma tribulação em razão disso. Então não havia nada relacionado a uma questão negativa de pecado. Mas mesmo assim, ele reconhece que a graça de Deus o supriu naquela situação. Então vocês percebem? Graça de Deus é todo o equipar de Deus, não só para nos adequar. Claro que a graça de Deus trouxe o seu efeito para a situação do pecado, mas a graça de Deus, eu costumo pensar que é aquele texto de Efésios capítulo 1, ele retrata muito bem quando ele diz assim, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Entendem? Então isso é a graça de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Não apenas para o trato com o pecado, claro que também, mas não apenas no trato com o pecado. Mas de todo caso, nós estamos tratando sobre essa questão de quando o cristão, ele tropeça, ele peca, quando o cristão falha, quando por algum motivo, ao invés de nós andarmos no Espírito, nós trilhamos um caminho da carne. Então Gálatas vai dizer, se nós plantamos ou semeamos na carne, da carne nós vamos colher corrupção. Se nós semeamos no Espírito, do Espírito nós vamos receber vida, paz, né? Da parte do Espírito. Então nós pegamos o nosso primeiro exemplo com Abraão. E Abraão semeou, ele teve algumas situações na vida dele. Abraão, que foi conhecido como o amigo de Deus, algumas situações na vida dele foram marcadas por ele ter trilhado o caminho da carne ao invés do caminho do Espírito, né? E nós destacamos qual situação? A situação de que, havendo sido prometido um herdeiro a ele resolveu assumir o encargo, a incumbência de prover aquele herdeiro pela sua própria capacidade, digamos assim. A bênção estava prometida, a graça de Deus o supriria naquela questão, mas então ele não soube, naquele momento, se bastar com a graça. Então ele proveu através da sua capacidade natural, da sua carne, um herdeiro. E nós vimos as consequências deste ato da parte de Abraão. Hoje eu gostaria de abordar mais uma figura muito relevante dentro da palavra de Deus, também que colheu, de uma certa forma, o resultado de haver semeado na carne. Mas os irmãos devem estar se perguntando até agora por que é que nós lemos esse capítulo 5, verso 6 de Cântico. Porque é interessante, porque na experiência de Abraão, quando ele pecou contra o Senhor, nós vimos lá que durante 13, quase 14 anos, ele experimentou o quê? O silêncio do Senhor na vida dele, né? E aqui o que é dito nesse texto, apenas para nós fazermos essa amarração. Essa mulher, essa esposa, que é uma figura da igreja. Então diz que o noivo veio ter com ela, mas ela não se levantou do seu leito para encontrar o noivo. Ela hesitou.
E quando ela resolveu atender a voz do noivo, ela o foi buscar, ele já não estava lá. Então, irmãos, isto é a nossa experiência. O falar do Senhor vem, mas muitas vezes nós hesitamos naquele falar, nós não o atendemos. E aí o que acontece? Semeamos na carne. E quando nós vamos buscar o Senhor, o que aconteceu aqui é o que aconteceu também na vida de Abraão e que pode acontecer na nossa experiência também. Veja o verso 6 aí. Abri ao meu amado. Vocês se lembram de Apocalipse, a igreja de Laodiceia? O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei. E com essa pessoa eu cearei. Né? Estou à porta e bato. Não nos remete ao que nós estamos lendo aqui nesse contexto? Mas veja aqui, verso 6. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Agora veja aí, ó. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Foi esse silêncio que Abraão experimentou, né? E é interessante que há um texto, salvo engano, em Oséias, que quando o povo de Israel está em pecado, o Senhor diz para eles: irei para o meu lugar, até que eles se reconheçam culpados. Irei e voltarei para o meu lugar, até que eles se reconheçam culpados. E cedo busquem a minha face. É o silêncio de Deus do qual Abraão experimentou. Agora, vou convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra em 2 Samuel. A experiência do outro personagem que vamos ler é Davi. Segunda Samuel, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Irmãos, o verso primeiro diz que havia um costume dos reis saírem à guerra com seus soldados, né? Mas o que aconteceu aqui com Davi? Davi não foi, embora fosse o costume dos reis acompanharem os seus soldados. Davi mandou o seu capitão Joabe e ele permaneceu no seu palácio real. No tempo em que era costume os reis saírem à guerra, Davi permaneceu no palácio. Aqui nós já temos uma questão posicional que é muito importante nós destacarmos. Davi estava numa posição da qual ele não deveria estar. Aquele lugar onde ele estava, naquele momento, não era o lugar que o Senhor havia destinado que ele estivesse. Ele deveria estar com os seus soldados na guerra e ele estava no seu palácio, né? E então você vê que Davi, durante o passeio, ele se deixa dominar por uma concupiscência. Qual que é?
Concupiscência dos olhos. Ele viu que aquela mulher era uma mulher bela. Vocês se lembram, irmãos, que o Senhor Jesus, ele foi provado em todas as coisas, sem pecado ele foi tentado. E ele foi tentado pessoalmente pelo diabo. E o diabo tentou o Senhor Jesus da mesma forma que ele tentou no Éden Eva e depois Adão. O diabo, ele enfatizou a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Porque João, na revelação do Espírito, diz tudo que há no mundo, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então foi assim que o Senhor Jesus foi tentado. Quando Satanás disse assim: olha, está vendo essas pedras? Você não está com fome? Transforma ela em pães e sacia sua fome. Tão simples de resolver. Ali o Senhor Jesus estava sendo tentado na concupiscência da sua carne. Não é verdade? Concupiscência da carne, melhor dizendo. Sacia essa necessidade da carne. Vai e transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor diz o quê? Com a palavra, o Senhor diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o Satanás o levou a um pináculo, né? E o que o Satanás diz para ele? Se você se jogar daqui de cima, Deus vai dar a ordem aos seus anjos para que te aparem. Realmente, isso era possível. Mas ali, Satanás estava querendo enfatizar o quê? A soberba da vida. Eu sou o filho de Deus. Deus vai dar ordem e vai me amparar. Nada vai me acontecer, eu posso me jogar daqui de cima. E o Senhor Jesus, mais uma vez, com a palavra, afasta aquela concupiscência. A soberba da vida. E aí, por fim, Satanás o leva a um alto monte. E o que Satanás fala para ele? Olha esses reinos. Está vendo, irmãos? Concupiscência dos olhos. Olha, veja esses reinos. Esses são os reinos do mundo. E eles me foram confiados a mim. Se você prostrado me adorar, eu te darei todos eles. E o Senhor Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque somente a Deus adorarás, somente a Deus prestarás culto. Então o Senhor foi combatendo esses elementos onde Adão e Eva caíram. O Senhor foi vitorioso, porque com a palavra ele combateu essas concupiscências, essas propostas do maligno. Dia a dia, irmãos, nós sofremos essas propostas, recebemos essas propostas. Concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Você liga a televisão hoje, está lá a televisão te propondo isso. Você liga o seu rádio, está lá o rádio propondo isso. Você sai à rua, as propostas estão na rua, onde quer que você vá. Esse sistema mundano, ele foi estruturado em cima destas propostas. Concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Então Davi aqui, ele foi cativado pela beleza de Batseba. Concupiscência dos olhos. E aquilo que ele viu, ele cobiçou no seu coração. Então ele consumou aquela cobiça. Então aqui você tem, irmãos, o que nós temos falado: o semear na carne, o andar pela carne, o buscar satisfazer a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Tudo isso é um terreno em que se caminha na carne e não no espírito. Coisas mais insignificantes, né? Às vezes passamos em uma vitrine na loja, uma bela roupa, e você nem precisa de roupa. Você já tem o seu guarda-roupa com várias peças muito boas para você usar, mas os seus olhos capturam o seu coração, não é verdade? Então você vai lá e faz uma dívida, ou gasta o seu dinheiro com algo desnecessário.
Sabe o que a palavra diz sobre o trabalho e o dinheiro? Nosso irmão Valdecir, o Senhor usando ele, fez alguns estudos sobre isso. Mas tem um texto em Efésios que diz assim, que nós devemos trabalhar para ter com que nós comermos, né, termos o nosso sustento e para termos com que ajudar os irmãos. Olha aí o fruto do nosso trabalho. Mas o nosso trabalho parece que ele serve só para nós ajuntarmos. E muitas vezes com coisas absolutamente dispensáveis. Na verdade, isso é comigo, isso é com todos nós, irmãos. E se nós não andarmos no Espírito, andaremos a serviço das concupiscências. E aqui, Davi estava numa situação posicional e inadequada diante do Senhor. E isso refletiu no quê? Num terreno propício para a carne, para satisfazer as concupiscências. Mas vamos avançar. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Por que Davi mandou chamar Urias? Porque também, irmãos, quando nós pecamos, quando nós semeamos na carne, a nossa primeira alternativa na carne é o quê? Encobrirmos o nosso pecado. Então Davi teve um plano. Enquanto ele havia mantido relações sexuais com Batseba e havia dispensado, sem que todos ficassem sabendo, o seu pecado estava encoberto. Mas vem algo da graça de Deus aqui. Desencobrir o pecado. Deus quer manifestar, né? E como é que Deus manifestou no seu primeiro estágio? A mulher ficou grávida. Ia ter como ele esconder aquilo? Porque o marido dela estava na guerra. Como é que ela ia ficar grávida se o marido dela estava na guerra? Então, a luz do Senhor tentando manifestar, buscando manifestar o pecado de Davi. E Davi vem e tenta o encobrir com o seguinte plano: eu vou chamar o marido dela de volta, ele vai passar a noite com ela e ninguém vai saber que essa criança é meu filho, será filho de Urias. Então, a carne tentando consertar a carne. Lembra que o Senhor Jesus diz? Você não pode colocar remendo novo numa roupa velha. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos, né? Então isso é a tentativa de um conserto. E aqui Davi estava tentando promover este conserto. Mas veja aí o que o texto segue, né? Verso 7. Verso 8, perdão. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. A carne, irmãos, ela realmente é algo terrível. Então Davi agora buscava o quê? Para encobrir o seu pecado, presentear aquele homem, né? Subornar aquele homem. Mas Urias é uma palavra que tem uma relação, na nossa tradução original, com a luz de Deus na sua tradução. Então Davi tentava subornar Urias, tentava agradá-lo, para que ele pudesse ser um instrumento de Davi para encobrir o seu pecado. Mas Urias era a luz de Deus. Então veja o que acontece. Verso 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Olha aí o plano sendo frustrado. Porque Urias é a luz de Deus. E Davi está tentando apagar aquela luz. Davi está tentando lançar trevas sobre o seu pecado. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Então a luz de Deus vai falar, irmãos. E o que ela vai falar? Respondeu Urias a Davi: a arca
Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então esse homem, à luz de Deus, diz: eu não deveria estar aqui. Como se Deus dissesse a Davi: Davi, você não deveria estar aqui. A arca, Israel, Judá, os soldados estão em guerra. O que você está fazendo aqui? E é interessante porque a primeira palavra que sai da boca de Urias é a arca. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi tinha verdadeiro amor pela arca do Senhor. Volte aí um pouco os seus textos em 2 Samuel capítulo 6. Veja aí a partir do verso 12. Na verdade, vamos ler o verso 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, empadeiros e símbolos. Por que eles estavam alegrando? Porque no verso 4 diz assim: levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab. Então a presença da arca trazia alegria a Davi e ao povo. Agora vamos voltar lá no verso 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros e cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Você percebe, irmão, que a arca do Senhor tinha uma relação direta com a alegria de Davi na presença do Senhor? Mas a arca estava onde? Com o exército, e Davi estava no seu palácio. O que a arca representa no Novo Testamento? Nós já falamos sobre isso. A arca é uma figura da pessoa e obra de Cristo. Eu não vou adentrar aqui, mas se você pega, por exemplo, o material que a arca era feito, ele era feito de ouro e de madeira. Então o ouro fala da natureza de Deus, madeira fala da natureza do homem. Cristo era 100% Deus, mas também 100% homem. Nos evangelhos ele se referia a si mesmo como o Filho do homem. Os irmãos percebem? E muitas vezes também como o Filho de Deus, o meu Pai. Mas ele se referia ao Filho do homem. O Filho do homem não veio para os sãos, mas veio para os doentes, né? O Filho do homem veio buscar o que se havia perdido. Então ele se refere como Filho do homem. Você está percebendo que essa arca é uma figura de Cristo? Né? Então Urias aqui fala sobre a arca. Mas veja, irmãos, verso 12, lá do capítulo 11, vamos voltar lá. Então, verso 12 do capítulo 11. Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte: Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Olha aí a tentativa da carne de lançar trevas, de esconder o seu pecado, né? À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do Senhor, porém não desceu à sua casa. Então todas as tentativas da parte de Davi foram feitas. Agora vamos trazer isso para nós. Irmãos, quantas vezes nós, quando semeamos na carne, a nossa primeira atitude é encobrir o nosso pecado, com uma desculpa, omitindo ou atribuindo a culpa a alguém, não é verdade?
Nós tentando encobrir o nosso pecado diante do Senhor. E o Senhor, Ele vai falar, Ele vai lançar luz sobre isso. Como lançou luz aqui, usando Urias como seu instrumento. Para, de uma certa forma, tentar alcançar Davi. Para que Davi confessasse o seu pecado. Mas Davi não atendeu à luz do Senhor. Então, como um seu último ato, para que então esse assunto pudesse ser resolvido e o seu pecado encoberto, o que ele faz? Ele escreve uma carta ao seu capitão Joabe, né? Vamos ler a partir do verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Irmãos, quem levou essa carta? A carta que dizia: põe Urias na frente de batalha, lá onde tem os homens mais fortes, e abandona ele lá para morrer. O próprio Urias levou a carta. Mas aí é que está a fidelidade do Senhor. Urias não é a figura da luz de Deus? Em momento algum, Urias abriu aquela carta. Ele a entregou ao seu capitão sem qualquer violação, né? Então ele não foi infiel. Urias permaneceu fiel até a sua morte, porque ele é uma figura da luz de Deus, né? Então a palavra diz assim: quando nós somos infiéis, o Senhor Jesus ainda permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, né? Então, por um momento, Davi achou que essa situação havia resolvido. Mas a misericórdia do Senhor promove mais uma visitação. Então, o Senhor vai lançar a luz sobre Davi mais uma vez. E Ele o faz aqui no capítulo 12. Né? E vamos fazer uma leitura sobre o capítulo 12. A segunda oportunidade, digamos assim. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, Natã, um profeta de Deus, e nós sabemos o significado do nome profeta. Profeta significa boca de Deus, falar por Deus. Então Natã era a boca de Deus ali naquele momento. Ou seja, mais uma vez o Senhor lançava a sua luz sobre Davi. Mas aqui ele usou uma parábola. Um homem rico com muito gado e um outro homem que só tinha uma cordeirinha, um homem pobre. E ele cuidava daquela cordeirinha com todo o seu amor, ele a tinha como sua filha. Porque aqui Natã, e o Senhor através de Natã, ele está fazendo o quê? Uma analogia entre Davi, que tinha muitas mulheres, concubinas, à sua disposição, para ele escolher da maneira que ele queria. Ele cobiçou aquela única mulher daquele homem, o seu soldado Urias. E aqui entra uma terceira figura, irmãos, interessante. Vindo à cidade, na parábola então, diz assim: vindo na cidade um viajante.
Quem é o viajante dentro dessa história? Dentro da experiência espiritual de qualquer um dos cristãos? Aquilo que havíamos nos referido. A carne, as concupiscências da carne, a soberba da vida, eles são a figura desse viajante aqui na parábola. Por que viajante, irmãos? Porque as propostas virão. O viajante não é o morador da casa, não é verdade? O viajante é aquele que visita, ok? Então nós que somos cristãos, não somos mais, digamos assim, habitados pelo pecado. Nós somos habitados por Cristo. A palavra diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino de luz. Nós não somos mais a habitação do pecado. O pecado agora, a nossa natureza, o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas ele é um viajante que volta e meia vem nos visitar. O viajante, então, concupiscência da carne, o viajante, então, concupiscência dos olhos, veio visitar Davi, não é verdade? Ele poderia muito bem ter lidado com esse viajante de uma maneira diferente, mas ele então atendeu o viajante. E o que aconteceu aqui? Vamos continuar a leitura. Verso 4. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então esse viajante chegou, e esse chegado aqui, irmãos, tem o sentido de que? Recepcionado. Então ele preparou aquela cordeirinha para o viajante que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aqui existe um dado interessante. Os irmãos estudiosos da palavra de Deus, que sabem muito bem calcular, com base em textos bíblicos, as épocas das ocorrências, eles dizem o seguinte: quando Davi adulterou com Batseba, ele tinha 50 anos de idade. E quando Natã vem falar com Davi, ele tinha 51 anos de idade. Então, pelo período de 1 ano, Davi encobriu o seu pecado. Ele amargou aquela situação. E aquilo estava de tal forma remoendo a consciência de Davi, que quando Davi é provocado a analisar uma questão de injustiça, nos seus lábios a resposta está pronta. Porque esta penalidade que Davi falou aqui, esse homem deve restituir 4 vezes essa cordeirinha. Isso é uma penalidade que está descrita na lei. Então Davi sabia que pela palavra de Deus, alguém que havia pecado tomando algo do seu irmão deveria ser punido, Isso estava na sua consciência, a palavra estava na sua mente. Então essa é a primeira reação dele. Agora veja o que diz o verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto não fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste,
e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Então, irmãos, veja aqui, aquele viajante que deveria estar de passagem se tornou um chegado para Davi. Então Davi o atendeu, e disso houve consequências. Quais foram as consequências? Aqui foi anotado um dado muito importante. O testemunho do Senhor foi envolvido na questão. O que Natã fala a Davi? Você deu causa que os inimigos do Senhor blasfemassem contra ele. Então o pecado do adultério de Davi, ele teve um reflexo, digamos assim, não apenas na esfera particular de Davi. Envolveu o testemunho do Senhor, envolveu a casa de Davi, não é verdade? Por que envolveu a casa de Davi? A espada não se apartará da tua casa. Quando Davi diz, pequei, Senhor, Natã diz assim, o Senhor perdoou o seu pecado. Você está perdoado, Davi, mas há consequências. Lembra-se quando nós lemos lá em Gálatas? De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso o homem ceifará. Se ele semear na carne, da carne ele colherá a corrupção. Se ele semear no Espírito, do Espírito ele colherá a vida e paz. Então, o Senhor está dizendo aqui, Davi, você foi perdoado, mas há consequências. Então, irmãos, muitas vezes o nosso pecado, ele não se restringe à nossa esfera particular, mas ele começa a atingir instâncias além do nosso próprio íntimo, como por exemplo, a nossa família, como por exemplo, o testemunho do Senhor, como por exemplo, os irmãos da igreja, né? Esse é o raio de estrago que o nosso pecado, que as nossas condutas, que os nossos atos que foram feitos segundo a nossa carne vão se projetando. Nós em Cristo temos o perdão. Nada pode, irmãos, nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, inclusive o nosso pecado. O nosso pecado não tem o poder de desfazer a obra que Cristo consumou na cruz. Ele não tem o poder de desfazer a aliança que foi feita pelo sangue de Cristo. A questão não é esta. Muitas pessoas hoje pensam assim, se eu pecar, eu vou para o inferno. Aí eu me arrependi do meu pecado, agora eu estou no céu de novo. Aí amanhã eu pequei, eu estou sujeito a ir para o inferno. E fica nessa vida de ioiô, né? Aquele brinquedo que você joga a cordinha, ele vai lá embaixo, aí ele fica lá embaixo um pouco, daqui a pouco ele está lá em cima de novo, né? Uma compreensão inadequada da palavra. Uma vez salvo, uma vez que fomos alcançados pela palavra, pela graça do Senhor, Ele nos outorgou a sua vida e os dons de Deus são irrevogáveis. A palavra diz que nós fomos selados com o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que a salvação de Deus é um dom de Deus. E essa mesma palavra diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Tá? Então, não é esta a questão. Mas se pecarmos, haverão consequências e seremos, pois, disciplinados. Olha a tragédia
que Davi colheu na sua casa. Só para nós termos, nós já vamos caminhar para a conclusão, mas só para nós termos um exemplo na esfera do lar, da casa de Davi, da sua família. Nós não vamos nem entrar aí muito no mérito das coisas, mas veja o capítulo 13 aí, logo em seguida. O que está escrito aí na epígrafe, né, nessa parte em negrito do capítulo 13 da sua Bíblia. O incesto de Amon. Quem era Amon? Filho de Davi. E o que ele fez? Ele se deitou com sua irmã. Está vendo, irmãos? Vai mais um pouco aí no capítulo 14. Um pouco, no capítulo 13 ainda, no verso 23, é dito assim: Absalão mata a Amon. Quem é Absalão, irmãos? Irmão de Amon. Um filho matando o outro filho. Agora veja no verso 14. Capítulo 15, melhor dizendo. Capítulo 15. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. O seu filho se revolta contra ele e toma o trono de Davi. E aqui é registrado, irmãos, que o seu filho toma as mulheres de Davi e se relaciona com elas durante a luz do dia, perante todos. Lembra-se do que o Senhor havia dito para Davi? Que o que ele fez no oculto, o Senhor permitiria que se fizesse com ele às claras? Então, o próprio filho de Davi tomou as suas esposas. Então você vê que as consequências se projetaram dentro da sua própria casa, da sua própria família. Irmãos, com isso nós estamos vendo o quão grave é os atos, as nossas posições que tomamos segundo a nossa carne. Isso é algo terrível para a nossa experiência, para o nosso caminhar cristão. Hoje em dia se prega um Cristo, Papai Noel, aceita tudo, Cristo é maravilhoso, Cristo é bom, o Cristo perdoa tudo, o Senhor Jesus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então tudo está perdoado, e nós tratamos a questão do pecado de uma forma leviana. Mas as pessoas que têm essa mentalidade, elas esquecem de algo. A palavra diz assim, que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Que o nosso Senhor é fogo consumidor. Nós estudamos Apocalipse, Lá em Apocalipse registra que o nosso Senhor, no seu corpo glorificado, os seus olhos eram o quê? Chama de fogo. O que significa isso? Que nada escapa do olhar julgador de Deus. Porque a chama de fogo é juízo. Lembram-se de 1 Coríntios? Tudo aquilo que nós fizermos no corpo, nós responderemos. Se nós edificamos com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vai provar. Em outras palavras, o Senhor tem visto tudo. E o fogo vai provar tudo aquilo que nós fizermos. Se é ouro, prata e pedras preciosas, seremos aprovados. Mas se a nossa edificação, a nossa obra é madeira, feno e palha, esse fogo vai queimar, seremos reprovados. Entende, irmãos? O nosso Senhor é um Deus de amor, sim. O nosso Senhor é a paz, sim. O nosso Senhor proveu na cruz a salvação, sim. Mas isso não anula, digamos assim, as consequências terríveis para a nossa desobediência. Não anulou com Adão e Eva, não anulou com Abraão, não anulou com Davi, não anulará conosco. Você pode estar pensando assim, mas nós somos a era da graça. A igreja vive sobre a graça de Deus. Sim, vive sobre a graça de Deus. Mas uma coisa não está relacionada à outra. A graça nos perdoa, como Davi foi perdoado. Ou nós temos alguma dúvida de que Davi não está com o Senhor quando ele partiu. Ou Abraão não está com o Senhor.
Eu não tenho nenhuma dúvida. Em Cristo, todos nós recebemos o perdão. Mas esses amados irmãos colheram as consequências dos seus atos, como nós também vamos colher. Isso é importante para quê, irmãos? Rapidamente, eu não vou começar a leitura desse texto hoje não, mas abra aí a tua Bíblia em Salmo 51. Salmo 51, naquela escrita em negrito, está dizendo assim, confissão e arrependimento. É importante nós entendermos que esse negrito aí, essa palavrinha escrita de uma maneira mais escura nas nossas Bíblias, não faz parte dos textos originais, tá? Então isso aqui, essa divisão com esse negrito é algo que foi adotado posteriormente para uma divisão didática. Então isso não está no texto original. Só que abaixo desse negrito não está escrito algo em itálico, numa letrinha mais clara aí. Diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Esta escrita está nos escritos originais. Entendem? Então, o que significa isso? Que o que Davi vai falar aqui no Salmo 51 é o resultado da luz de Deus sendo lançada sobre ele através do profeta Natã. É a luz de Deus lançando, Davi, você pecou. Davi, a espada não se apartará da sua casa. Davi, você está perdoado, mas o que você fez às ocultas, Deus fará às claras com você. E aí, o que acontece aqui no Salmo 51? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Essa palavra apaga é importante, porque a ideia aqui é um agir tal que o que o Senhor faria na vida de Davi é como se ele nunca tivesse pecado. Entende, irmãos? É como se aquilo nunca tivesse acontecido nos registros celestiais. E essa é a expressão, apaga as minhas transgressões, porque o Senhor tem poder para fazer isso. Quando nós reconhecemos e confessamos o nosso pecado, pelo Espírito somos levados, Senhor, apaga as minhas transgressões, apaga o meu pecado. Aquilo sumiria, inclusive, da consciência de Davi. Tem irmãos que são perdoados por Deus, mas eles não conseguem se perdoar. Já conheceu irmãos assim? Talvez aconteça até conosco, né? O que significa isso? Fiz algo contrário à palavra de Deus, confessei, me arrependi diante do Senhor, fui perdoado, porque a palavra diz que o Senhor nos perdoa, está lá em João, né? Mas nós ficamos remoendo aquilo. Ai, se eu não tivesse feito aquilo, ai, por que eu fui fazer aquilo? Nós não conseguimos nos perdoar, e Deus já nos perdoou. Então, olha o trabalhar do Senhor aqui. Apaga, Senhor. O Senhor deletaria aquilo de tal fato que nem na consciência de Davi aquilo persistiria, né? Então eu vou parar aqui no verso 1 e na próxima reunião nós vamos estudar os outros versos desse Salmo 51, tá? Para vermos o trabalhar do Senhor na vida de Davi. Amém, irmãos? Vamos agradecer o Senhor. Senhor, age em nós pela Tua palavra. Senhor, lança a Tua luz sobre nós e nos leva pelo Teu Espírito a um genuíno arrependimento. Senhor, Davi foi exposto. Senhor, precisamos ser expostos na Tua luz, Senhor. Senhor, nos livra
e nos perdoa porque muitas vezes encobrimos o nosso pecado. Não levamos diante do Senhor, não o confessamos. Senhor, ajuda-nos por Tua graça, porque o pecado precisa ser tratado. O pecado é algo grave em nossas vidas, Senhor. O pecado traz separação entre nós e o Senhor. O Senhor é santo, ó Deus. O Senhor é luz. Ajuda-nos por Tua graça, Senhor, para que não sejamos levianos com aquilo que temos semeado na carne, porque colheremos da carne corrupção, Senhor. Por Tua graça, esta é a nossa oração. Obrigado pela Tua palavra. A medida que o Senhor tem para cada um de nós, não permita que ela se afaste do nosso coração e da nossa mente. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.